Nós, gentilmente, aqui conosco, o nosso comentarista Ricardo Couto. Obrigado, Couto, pela participação. E nós estamos aqui com os advogados, professora Fabíola Marques, doutor Márcio Granconato, gentilmente também. Márcio, muito obrigado. Professor, muito obrigado pela participação. Bom, Couto, vou começar com você, que é o mais velho que está aí, aliás, muito mais velho do que todos os outros que estão aqui. Com certeza. E queria dizer o seguinte, como é que a gente avalia, então, essa história do pessoal tomar conta lá da mesa e a sequência? Herói, estão acontecendo coisas que eu nunca vi na minha vida em mais de 50 anos de jornalismo. Já vi de tudo, já vi acontecer de tudo, ao contrário, de novo. Eu nunca vi essas coisas, né? Obstrução sempre teve, né? Mas foi uma ocupação da mesa, né? Não deixar o presidente sentar lá na cadeira ali, eu nunca vi, né? Agora, eu acho que isso aí foi o último capítulo de uma coisa que começou errada, foi errada e terminou mal. Começou mal, terminou mal. Por quê? Porque não houve uma discussão, eu pelo menos não vi isso, a não ser aqui no nosso jornal que você trouxe especialistas para falar, não houve um debate nacional sobre isso, né? O governo gastou mais de 100 milhões de reais em campanhas de propaganda da reforma da Previdência. E, no fim, 90% da reforma trabalhista. E 90% da população é contra as reformas, né? Alguma coisa não deu certo. Então, eu queria, se você me permite, levantar uma questão. Eu fui parado agora no corredor por duas faxineiras, né? Falei para vocês, que vieram me perguntar assim, o que mudou? Elas não entenderam nada dessa votação, o que foi aprovado. Eu queria fazer uma pergunta bem simples. Qual foi a principal mudança aprovada hoje? Eu queria perguntar para os dois. O que muda para o trabalhador a partir da nova lei? É difícil de dizer, porque enquanto nós estávamos pensando numa proposta de alteração de 6 ou 7 artigos, nós tivemos uma alteração de 117 artigos. Então, mudou toda a estrutura da própria Justiça do Trabalho e do Direito do Trabalho. Na minha concepção, com uma precarização muito grande para o trabalhador, com dificuldade para ingresso, com ação trabalhista, a possibilidade de negociação direta com o empregador, sem que ele tenha, de fato, conhecimento e capacidade, muitas vezes, para fazer isso, né? E a população está totalmente sem saber. Nós, advogados, juízes, procuradores do trabalho, ainda estamos atordoados com as mudanças. Eu tenho a impressão que mesmo os que votaram, também não sabem o que aprovaram. É muita mudança. De fato, muitas alterações. É difícil dizer uma mudança em especial. Qual a principal? Márcio? Me parece que as mudanças foram terríveis para o trabalhador, mas terríveis também para o jurisdicionado. A pessoa que buscar o Poder Judiciário para a solução de algum conflito, essa também terá dificuldade. A reforma fez o favor de tornar o acesso à justiça mais custoso, mais caro e até perigoso para o trabalhador. Coisa que hoje não existe. Então, Por quê? Esse é um efeito terrível. Por que é perigoso? Porque o que acontece? O Poder Judiciário hoje concede justiça gratuita ao trabalhador com muita facilidade. Então, isso torna o barato o processo, praticamente de graça para ele. E não há sucumbência. Então, se ele perde uma causa, ele não paga honorários advocatícios. Essa reforma traz esse custo para o trabalhador. Ele tem o risco de ter que pagar custas, pagar honorários de sucumbência, inclusive se ganhar parcialmente a causa. Então, tudo isso vai deixar o Poder Judiciário perigoso para ele, um território perigoso, um campo minado. Dependendo da situação, ele pode sair de lá devendo para o empregador. E isso certamente vai afastá-lo do Poder Judiciário. Agora, Fabíola, o que nós mostramos aqui durante a tarde foi aprovado um projeto simples. É um projeto de lei que foi transformado em lei, vai ser transformado em lei quando o presidente sancionar. Exato. Não é uma PEC, não é um projeto de emenda constitucional. Logo, não está mexendo nos valores que estão na Constituição, eles são mantidos. Ou estou enganado? Está enganado porque existem várias regras que são contrárias ao que estabelece a própria Constituição Federal. Em diversos momentos, nós temos que a Constituição Federal garante aos trabalhadores tais e quais direitos. Quando a gente faz a alteração da legislação e transforma essa legislação, muitas vezes normas acabam sendo inconstitucionais. Então, a própria negociação, que depende e que dependia na lei anterior, da participação do sindicato, hoje não há mais necessidade. Você trata desiguais, de forma igualitária. Eu dou um outro exemplo que para mim também é muito sério, além de vários outros, mas hoje a indenização por danos morais.
Ora, se todos são iguais perante a lei, um empregado que sofreu um acidente do trabalho, ele tem que ser indenizado da mesma forma que qualquer outro empregado, pouco importando o salário dele. Infelizmente, com a alteração, se o empregado tem um salário baixo, o cálculo será menor porque a indenização ela será limitada a 50 vezes o valor do salário do empregado. Então, se o empregado sofreu uma morte, que é a pior dos acidentes do trabalho, ele poderá receber, ou os seus herdeiros poderão receber 50 vezes o valor do salário dele. Se é de R$1.000, 50 mil reais. Se é de 10 mil reais, o valor aumenta 50 vezes. Então, você já está ferindo uma norma constitucional ao tratar de maneira desigual pessoas que deveriam ser tratadas de forma igual. Concorda, Márcio? Concordo. E falando em Constituição... Eu trouxe aqui você pode discordar, né? Pois é, mas está difícil discordar. A Constituição fala muito em progresso, não? Os direitos trabalhistas têm que crescer em quantidade. E o que nós tivemos hoje foi um retrocesso. Nós retrocedemos. Então, há uma violação de um princípio muito caro para a Constituição, que é o do não retrocesso social. Hoje, houve violação desse princípio, do não retrocesso social. No lugar de ampliar os direitos, a proteção ao trabalhador, nós tivemos uma diminuição desses direitos. E isso realmente viola o artigo 7º da Constituição Federal, frontalmente. Eu tenho duas, vou te mostrar uma coisa e você fazer um comentário. Nós temos duas senadoras, né, que deram testemunho para o Coach comentar, e você vai ver na sequência. A primeira é a senadora Vanessa Graziotin, que é da oposição, depois a senadora Maria Amélia, que é da situação. Vamos mostrar então aqui, por favor. Olá, Heródoto. Como vocês acompanharam durante quase o dia inteiro, nós passamos quase que 10 horas numa ação de resistência. As senadoras da República ocupando as cadeiras da mesa diretora. E o nosso objetivo, e desde cedo nós falamos isso para os senadores, era tentar convencer os nossos colegas a aprovar pelo menos uma emenda. Porque nenhum senador, absolutamente nenhum senador, defende o projeto da forma como ele está. Mas o que eles querem? Eles querem aprovar dessa forma para que Michel Temer promova vetos e edite medidas provisórias. E nós dissemos que não, que isso era um equívoco. Não dá para o Senado aprovar uma coisa tão ruim e num momento tão delicado do nosso país, sobretudo a situação de Michel Temer, que é extremamente delicada. Então, a gente tentou, apesar de ser muitos os pontos negativos, nós tentamos aprovar uma emenda só, fazer um acordo com eles, que é aquela emenda que não permite o trabalho de gestantes e lactantes insalubre, ou seja, o trabalho insalubre a gestantes e lactantes, né? Mas infelizmente eles não toparam fazer o acordo. Olha, dizer que infelizmente esse projeto ele não é modernizante e nem vai tirar o país da crise e muito menos gerar emprego. É um projeto muito ruim que só vai precarizar os atuais postos de trabalho existentes. Um abraço. Ok, vamos ver então da senadora Ana Amélia. Então, agora um lado, agora o outro. Vamos lá. Durante 8 horas, o Senado Federal se transformou numa espécie de congresso bolivariano, a exemplo dos fatos que aconteceram recentemente na Venezuela. Mas o Brasil não é a Venezuela. Também foi comparado a uma casa da mãe Joana, nesse espaço em que, de forma violenta, truculenta até, a presidência do Senado Federal foi ocupada pela representação oposicionista que quis fazer valer pela força e não pelo argumento da palavra, da democracia. Aqui, o que vale é o voto, não é a truculência, não é a invasão, não é esta forma desrespeitosa em que a instituição ficou muito mal representada. Uma cena de verdadeira vergonha para o Senado, na primeira vez na história que isso aconteceu, lamentavelmente. Aqui se deve sempre ganhar no voto, na argumentação, no convencimento, mas nunca num ato de violência desrespeitosa com a instituição e com a própria presidência do Senado Federal. E aí, Couto? A gente vê pelo depoimento das duas senadoras que eu respeito muito, a Vanessa e a Ana Amélia, que aliás é jornalista também,
o Fla-Flu em todas as áreas, em todos os momentos, né? O Fla-Flu está tomando conta do país. Quer dizer, não é, você vê aí que não é uma discussão tranquila, né, racional sobre as mudanças que mexem com a vida do trabalhador. É uma guerra entre governo e oposição. E tem sido assim. Há 3 anos, desde a eleição de 2014, nós vivemos numa guerra aberta. E hoje foi mais um dia realmente lamentável, né, de dar vergonha o que aconteceu lá, mas é consequência de um clima que se criou no país. Sabe? Eu queria saber de vocês, quer dizer, falar que o Brasil entra na modernidade, que, claro, tinha que mudar, tinha que ter mudanças nas leis trabalhistas que vêm da década de 40, o mundo mudou, o trabalho mudou e tal. Agora, o que realmente vai gerar emprego? Eu não consegui entender isso, porque falam, não, agora com a nova lei vai ter mais empregos. O que tem de bom nessa mudança? A alegação do governo é que a possibilidade de contratação mais fácil dos empregadores, ela permite, por exemplo, a pejotização, que eu contrate diretamente trabalhadores e trabalhadores autônomos, que eu faça com que empregados trabalhem de maneira intermitente, que é até difícil para as pessoas entenderem e para nós também que atuamos na área não é muito simples. É como controlar e fiscalizar isso? Então, o que está acontecendo? Você está permitindo, por meio da legislação, uma negociação direta. Né? E essa negociação direta acaba fazendo com que o empregado aceite as regras. É isso que a gente vê na prática. O trabalho intermitente, por exemplo, ele permite a contratação do trabalhador que vai trabalhar algumas horas. Isso é ótimo para o empregador, né? Poderia ser bom para o empregado se ele tivesse alguma garantia, se ele tivesse condições de saber quantas horas efetivamente ele iria trabalhar, com um tempo razoável, né, para que ele pudesse se organizar. Mas no caso do trabalho intermitente, você só cria regras para o trabalhador. Por exemplo, o empregado que se recusar ou, por exemplo, se o empregado é chamado para trabalhar daqui a 3 dias, né? Se comprometer a trabalhar e não for, ele poderá ser obrigado a pagar uma multa para o empregador. Então, ele, além de não saber quanto ele vai receber, ele pode chegar no final do mês e dever para o empregador. E isso faz com que, se ele tiver um trabalho intermitente, ele não possa ter outro tipo de trabalho, né? Você tem possibilidades, por exemplo, de negociar anualmente o que foi pago para o trabalhador. Então, eu tenho um determinado empregado. Chegou no final do ano, eu viro para ele e falo o seguinte, olha, foi tudo bem para você esse ano? Deu certo? Você recebeu direitinho? Você acha que está tudo ok? Está tudo bem. Em princípio está tudo bem. Você quer continuar o ano que vem? Quero. Então tá bom, então nós vamos até o sindicato e você assina que está tudo certo. Quer dizer, ele está dando uma quitação total com o objetivo de, obviamente, agradar o empregador para que ele possa manter o seu emprego. Então você tem aí várias distorções que, a meu ver, não criam emprego nenhum. Ao contrário, é o que a gente tem visto na Espanha, né? A Espanha já criou o trabalhador autônomo, economicamente dependente, né? Que aqui nós chamamos de autônomo exclusivo. Lá ele comprova que ele é dependente e tanto faz, ele continua sendo autônomo, ele só perde direitos. Por favor, Marcos. O que me parece é que as novas regras não criam direito, ou melhor, emprego. Não criam emprego. Essa é a questão central do Brasil. Facilitam a despedida e facilitam de uma forma assim escancarada. Permitem, por exemplo, um acordo para a rescisão do contrato. Permitem que isso seja feito. Hoje não pode fazer. Hoje empregado e empregador não podem combinar o desfazimento do contrato. Eles podem combinar do empregado ser despedido, pura e simplesmente. Agora não. Agora isso é permitido pela nova lei. O que mais que acontece? Aquela homologação que é feita no sindicato da rescisão contratual de empregado com mais de 1 ano, acaba. Então, basta dar baixa na carteira, pagar as verbas rescisórias e aquele contato com o sindicato ou com o Ministério do Trabalho e Emprego para fiscalização do que está sendo pago na rescisão desaparece. Então, por exemplo, uma empregada gestante que é despedida, normalmente o sindicato faz o quê? O sindicato impede aquela rescisão. Ele cria empecilhos e aquela trabalhadora volta ao emprego, quando é despedida estando grávida. Isso desaparece, ela vai ter que se socorrer do Poder Judiciário. Quando chegar lá, tem aquele risco todo de que eu falei. Então, na verdade, essa reforma não promove o emprego. Essa reforma permite e facilita a despedida.
a despedida, com muita propriedade. E com isso a rotatividade é muito maior. Exatamente. Couto, eu não entendi bem essa decisão da presidente Carmen Lúcia, da Comissão de Constituição e Justiça. Como é que ficou isso aí? A decisão dela é muito clara, que essa é uma questão interna da Câmara, que o Judiciário não vai mudar nada. Então, não atendeu ao pedido dos parlamentares. O primeiro, é provável que ela não aceite o segundo. Porque é a mesma situação. Sei. Isso é um problema da Câmara, isso já aconteceu outras vezes, porque agora tudo vai para a Justiça, tudo vai para o Supremo, né? E o Supremo, nesse caso, abriu mão e falou, não, vocês que decidam entre vocês. É uma questão do regimento interno da Câmara. Então o partido pode trocar. A Câmara decidiu isso. Decidiu isso. Está no regimento. O partido indicou um deputado, se achar que ele vai votar contra os meus interesses, eu tiro aquele deputado e coloco outro no lugar. Isso, né? Foi isso que aconteceu. Foi isso. Sei. Porque, obviamente, a comissão vai se reunir e a comissão são 66 que vão decidir se aceitam ou não. Já trocaram mais ou menos um terço. Um terço. Um terço. E pelo jeito, pelo que eu apurei hoje, o governo já tem maioria para rejeitar a renúncia na CCJ. Tá. Mas aí para aí ou não? Não, o problema é o seguinte, porque aí vai para o plenário, né, independentemente se passar ou não pela CCJ, e no plenário não tem como mudar deputado. Né? Na CCJ, os partidos podem trocar seus representantes. Sim. No plenário, não. Então, isso pode ter uma repercussão, sim, mais adiante na votação final. Então, mas lá no plenário são 513. 513. E para aceitar esse processo, abertura de processo contra o Temer? Aí tem que ter 342 deputados presentes a favor da aceitação da denúncia. Quer dizer, contra o Temer, a favor da denúncia. Se a turma, então, não vier votar, não tem nada? Não, aí não tem nada. Se 172 deputados não aparecerem, e estão falando muito nisso. Aliás, eu vi uma coisa parecida na votação da emenda das diretas, da emenda Dante de Oliveira, em 84. Faltaram 22 votos para aprovação. E exatamente os ausentes, alguns que se esconderam, que depois nós achamos lá dentro do Congresso, é que decidiram votar. Então, isso pode acontecer. Se 172 não aparecerem, o Temer fica. Bom, alguma dessas coisas é favorável? Por exemplo, essa história de você poder negociar, diminuir de 1 hora para meia hora, né? O período de almoço. Com isso, a pessoa sairia meia hora mais cedo. Não é favorável isso? Olha, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, salvo engano, é o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Há muito tempo tem uma cláusula dessa natureza. Muitos sindicatos já negociaram isso. O TST veio e falou que isso é inválido, que o sindicato não pode negociar para prejudicar a categoria. Mas, de um modo geral, parece Mas isso é um prejuízo? Então, de um modo geral, o que se diz é o seguinte. Olha, como se trata de uma questão de saúde do trabalhador, isso não é negociável. Porque o tempo de descanso é necessário para o restabelecimento da força, aquela história toda. Mas parece que as categorias querem isso. Querem um tempo reduzido para saírem mais cedo. Às vezes, meia hora mais cedo representa chegar em casa 2 horas mais cedo. É verdade. Então, me parece que isso não seja de todo prejudicial. Já há algumas categorias que fracionam o intervalo ao longo do dia, como, por exemplo, os motoristas e cobradores de ônibus. Então, eu não vejo essa medida como algo tão prejudicial assim. Muito pelo contrário, me parece até que muitas categorias defendem isso, querem esse direito e a justiça vem e impede que ele seja exercido. Então, isso não me parece tão ruim, não. Uma outra questão que tem também é a escala 12/36. Como é que é a escala 12/36? Então, o trabalhador trabalha 12 horas num dia, descansa 36. Como policial militar, por exemplo? Exato. Trabalha 12/36. Isso. Tá. Então, o que acontece? Isso agora vai poder ser utilizado pelos trabalhadores em geral. É muito criticada essa escala 12/36, porque são 12 horas de trabalho e tudo mais. E nessa escala, há possibilidade de supressão do intervalo. Aí eu acho que é um erro. Porque 12 horas muito direto, aí é muita tempo coisa. sem intervalo. Isso cria riscos de acidente, etc. Tal. A escala em si, eu não acho ruim. Me parece que ela seja boa, porque muita gente quer trabalhar assim. Até porque quer ter um outro emprego num contexto em que a gente não sabe muito bem se vai estar empregado amanhã ou não. As pessoas querem ter mais de um emprego. Então, eu não vejo assim com maus olhos essas questões. Sim. Agora, suprimir o intervalo dentro desse contexto é terrível. E mais, essas normas coletivas que contemplam redução de intervalo não permitem horas extras. Se houver hora extra, o intervalo tem que ser de 1 hora. Porque a ideia é sair mais cedo, então claro, não tem sentido de hora extra. Lógico, claro. Então, nesse contexto, me parece que isso não é ruim. Não é ruim, não. Fabiola, 12/36, é bom ou ruim? Eu acho que é inconstitucional.
Porque a inconstitucional. A Constituição Federal, ela garante um trabalho e uma jornada de 8 horas. Você pode prorrogar essa jornada por, no máximo, mais 2 horas. Horas extras. Exatamente, como hora extra. Então, a partir do momento que você estabelece uma jornada de 12 horas, além de ser prejudicial à saúde, a meu ver, ela fere um direito constitucional. De qualquer forma, infelizmente, é o que o Márcio tem dito. Muitas vezes, os empregados querem esse trabalho, né? Agora, isso também é complicado, porque o empregado, ele quer ter uma outra atividade. Então, um enfermeiro, ele trabalha num hospital, faz 12 por 36. Nas 36 que ele deveria estar descansando, ele está trabalhando em outro hospital para compor a renda, porque um salário só não é suficiente. Então, por outro lado, você também tem um prejuízo para o trabalhador. Na prática, fora que, se a ideia da proposta era justamente criar a possibilidade de uma negociação e de participação efetiva com o sindicato, isso a gente não tem visto. Porque você está tirando uma contribuição sindical, né, que isso, na maioria das situações, as pessoas concordam. Né? Tirando quem defende os sindicatos, a maioria concorda. Eu também não quero pagar o imposto sindical, eu não me sinto obrigada a pagar o imposto sindical. Só que você tem que dar força para o sindicato para ele te defender. E não é o que está acontecendo. A jornada de 12 por 36, ela pode ser negociada diretamente com o empregador em qualquer atividade. E mais, o que me preocupa é justamente essa situação em que a própria Vanessa Graziotin disse, nós insistimos aqui, por mais que os meios não tenham sido os melhores, nós insistimos para uma emenda. Por quê? Porque não houve discussão desses 117 artigos. Nós saímos com um projeto da Câmara e chegamos em outro no Senado. Doutora Fabíola, deixa eu aproveitar esse gancho, uma coisa que desde o início desse debate, que nós fizemos vários aqui durante o ano, eu queria saber o seguinte, da onde surgiu o projeto original desse projeto de lei? Da onde veio a ideia? Qual é a origem? Porque a CLT da década de 40, que tinha que mudar aquele negócio todo, se dizia que era baseado na Carta del Lavoro italiana, né, do Mussolini na Itália. Esse projeto, agora, essa nova regra do trabalho, é baseado... De onde veio? Quem é que discutiu? Como é que se chegou a essas 100 e poucas mudanças? Então, não houve discussão, não houve uma discussão com a população, não houve uma discussão com os advogados trabalhistas, com a magistratura do trabalho e nem com a Procuradoria do Trabalho. Houve um projeto, existe um projeto da CNI, né, da Confederação Nacional de Indústrias, e com base nesse projeto é que foram apresentadas todas essas modificações. É óbvio que alguma modificação nós precisamos ter na Justiça do Trabalho, né? Algumas mudanças nós sempre precisamos ter, né? A legislação, ela tem que acompanhar a sociedade. Agora, nós estamos fazendo uma mudança de estrutura, né? Quando você permite que um trabalhador que receba R$11 mil possa negociar diretamente com o empregador, né? Você faz com que esse trabalhador, que depende, que é subordinado, e pouco importa se ele recebe R$11 mil ou R$1.000, da mesma forma que o empregado que recebe os seus R$1.500 tem que pagar o seu aluguel e as suas contas, o empregado de R$11 mil também não quer perder o emprego, porque ele não quer, obviamente, perder o seu nível e a sua condição social. Ele tem contas também para pagar. Então, é óbvio que a existência de uma negociação, ela não é de igual para igual. Mais uma vez, o empregado vai se submeter a uma situação, muitas vezes, imposta pelo empregador. E o que muda para a Justiça do Trabalho com essas novas regras? Olha, muda um montão de coisa. Inclusive, esse empregado aí que ganha 11 mil, ele poderá se submeter a uma negociação ou uma transação feita numa câmara arbitral, por exemplo, por arbitragem. Ou seja, ele poderá resolver os seus problemas fora da justiça. Isso tem se mostrado, porque tem acontecido já hoje em dia, já desde algum tempo, tem se mostrado muito perigoso. Porque acaba havendo muita fraude nessas câmaras arbitrais. Muita fraude. O trabalhador é enganado sistematicamente nesses locais. Então, isso é um risco tremendo. Então, primeiro, nós temos aí um esvaziamento pela Câmara Arbitral. Temos esse problema da justiça gratuita, as custas, os honorários advocatícios. E tem um outro problema que pouco está sendo debatido, que é o seguinte: hoje o juiz do trabalho, ele executa a empresa de ofício. O que isso quer dizer? Ele não precisa ser solicitado. Então, tem lá uma dívida, ele vai lá e cobra.
Eu tenho um número, sei que devo cobrar 5 mil da empresa X. Vou lá e executo. A empresa não tem dinheiro, eu vou atrás dos sócios, ex-sócios e etc. Agora, o que vai acontecer? Para o juiz fazer isso, deverá haver um requerimento da parte, como acontece na justiça comum. Então, aquela agilidade do processo, aquela facilidade desaparece. Eu, juiz, fico de mãos atadas. Pelo que você está falando, parece que a Justiça do Trabalho, os juízes vão ficar sem função e o senhor pode ficar sem trabalho, sem emprego. Eu fico desempregado. Né? Eu acho que esse é o objetivo. Qual é o objetivo? Eu acho que acabar com a Justiça do Trabalho? Final, e isso já tem sido dito, é acabar. É acabar. Tira de vez, isso não serve para nada. Eu fico imaginando, eu faço execuções de ofício aos baldes na minha vara. Eu executo com rigor, sem que haja requerimento. E perdendo esse poder, dependendo da manifestação da parte, o meu trabalho vai por água abaixo. Couto, com essa vitória no Senado, o Temer está mais forte, está mais fraco, continua do mesmo jeito? Que avaliação você faz? Olha, sem dúvida foi uma vitória do governo Temer, né? Ele queria muito isso, para mostrar que a vida continua, que está tudo normal no governo. Agora, tem um outro lado da história, né? O PSDB falou que só iria ficar no governo apoiando o Temer até a aprovação das reformas. Agora, uma já foi aprovada, a outra não se fala mais nela. Então, agora o PSDB pode, e isso pode acontecer essa semana que vem nunca se sabe com o PSDB, sair da base aliada. E isso enfraqueceria muito o governo Temer, porque é o principal aliado. De um lado foi uma vitória, de outro lado é um risco. Do PSDB falou, bom, já cumpriu o seu papel, né, já cumpriu sua missão, agora nós podemos cair fora. Sim. Mas tem data marcada isso ou é no dia de São Nunca? Hein? Ou cine dia? Não, o PSDB é aquele negócio. Eles estão lá em cima do muro, né, mas estão ameaçando pular. E agora eles têm um argumento, quer dizer, porque a reforma da Previdência, não se fala mais, ficou para o segundo semestre, ou terceiro semestre, se existisse, né? Não se toca mais no assunto, porque a situação é tão grave em Brasília, né, do presidente da República, ameaçado, mandato ameaçado, que a Previdência ficou para as calendas. Olha, o tema da reforma trabalhista é tão amplo, tem tantas coisas dentro dele, né, que nós estamos tentando entender aos poucos, de uma maneira fácil, didática. Nós até fizemos aqui uma seleção, foram 10 programas chamados Ponto a Ponto, não sei se você se lembra, né? E a gente trouxe 2 pessoas todo o programa, para as pessoas ouvirem uma opinião e outra, e você formar opinião. Então, nós vamos representar dois convidados, né, que estiveram aqui falando sobre relação entre patrão, empregado, etc, etc, né? E para você poder avaliar, ok? Vou pedir para os nossos convidados avaliarem também. Vamos dar uma olhada. Sempre o capital vai ter uma vantagem sobre o trabalho. Isso de uma maneira geral. Muitas vezes nós ficamos preocupados e devemos ter a preocupação com relação ao empregado do chão de fábrica. Mas nós também temos que ter a preocupação com relação à média gerência para cima. Porque muitas vezes a preocupação é com relação ao empregado do chão de fábrica. Porém, o médio e alto executivo, ele tem um estresse, um desgaste e uma preocupação e uma responsabilidade tão grande quanto aquele pequeno empregado, que muitas vezes ele terminou a jornada de trabalho dele, ele vai para casa, vai jogar bola, vai tomar sua cerveja e esquece do que aconteceu e ficou para trás. Já a média gerência para cima, não. Ela está 24 horas ruminando mentalmente o que tem que ser feito. Portanto, eu acho que tudo isso são questões diferenciadas que têm que ser tratadas de maneira diferente também. Porque aí sim nós começamos a ter uma relação mais equilibrada. Porque quando eu falo que não existe esse equilíbrio, principalmente, Heródoto, neste momento que nós estamos discutindo isso. Porque nós estamos realmente num momento de muita dificuldade de emprego. Se nós estivéssemos em pleno emprego, o empregado poderia até escolher em qual empresa ele quer trabalhar. No que nós vemos hoje, não. Ele tem que sair à luta para conseguir, seja lá em que condições for. Se ele estiver ganhando o mínimo que dê para ele curar a dor do estômago dele e da família, ele aceita qualquer coisa. Nós tivemos aí nos últimos anos uma legislação focada no empregado. Nós tivemos uma representação legislativa, parlamentar, focada nos empregados.
Nós tivemos um avanço enorme em direitos trabalhistas e negociações de convenções coletivas de trabalho. Eu não vejo mais esse desequilíbrio tão grande. Muito pelo contrário, hoje os empresários estão fragilizados. Eu poderia pegar a tese aqui do doutor Eli e dizer, olha, por essa tese dessa carência econômica que nós estamos vivendo, nós estamos falando de empresários fragilizados. Não apenas de empregados que poderiam aceitar pela crise econômica uma melhor ou pior condição de trabalho. Os empresários também estão fragilizados. E nós estamos num país, infelizmente, de serviços. O tal do chão de fábrica está acabando nesse país. Sumiu. Nós não temos mais indústrias nesse país com volume e com a pegada, para usar uma palavra moderna, que nós tínhamos no passado. Nós não temos mais capital estrangeiro entrando no Brasil para abrir grandes indústrias, grandes fábricas, né? Nós estamos numa fase de prestadores de serviço. E nessa prestação de serviço, essa hierarquia que o Eli coloca não é tão grande. Hoje nós temos prestadores de serviço que trabalham em comum, em salas abertas, com seus trabalhadores, sem falar nessa geração que vem por aí, essa geração milênio, que sem dúvida tem uma cabeça muito mais aberta e muito mais capaz à negociação do que a regra da imposição da norma. São os dois convidados nossos, o doutor Eli Alves da Silva, que é o advogado aqui convidado, e o doutor Solon Cunha também, gentilmente estiveram aqui participando daquela série. Bom, eu gostaria de que vocês comentassem, especialmente a fala do Dr. Solon, quando ele disse que as coisas estão mudando, né? E o chão de fábrica está diminuindo. Eu acho que realmente as fábricas estão minguando, né? E a prestação de serviço está aumentando cada vez mais. Isso muda alguma coisa na relação de trabalho, na opinião de vocês ou não? Olha, me parece que o que muda nesse contexto é o que vem com a terceirização. Porque na área de prestação de serviços, a terceirização é mais acentuada. Então, me parece que isso vem dentro desse contexto que nós temos da reforma de mais precarização ainda. Então, é verdade, o mercado de trabalho tem mudado. Eu trabalho na periferia aqui da Grande São Paulo e vejo as pequenas metalúrgicas desaparecendo e dando lugar para as empresas de prestação de serviços. E realmente isso tem acontecido. Mas o que vem junto com isso é precarização. Porque a depender da empresa de prestação de serviços, ela apenas presta serviços terceirizados e o terceirizado normalmente ganha pouco, não tem uma fiscalização adequada, é mais sujeito a acidentes e doenças e a violação dos seus direitos, enfim. Hoje já se fala até em quarteirização. Sim, e a lei permite isso, a lei permite a quarteirização. Então, me parece que é verdade, mas isso não é argumento para eu defender a precarização, porque, muito pelo contrário, esse é um argumento bom para eu proteger ainda mais. Eu não entendi. O que quer dizer precarização? É essa retirada de direitos. Essa retirada de direitos e deixar o trabalhador exposto ao poder do empregador. Esse é o grande perigo que precariza a relação de emprego. É um grande perigo. Quer dizer, então, desculpa, quer dizer, o Estado entra para regular essas relações, é isso? O Estado está ao lado do trabalhador contra o empresário, é isso ou não? Não. O Estado deve proteger a parte mais fraca da relação. Né? Hoje nós temos um empregado que depende do capital para poder sobreviver. Né? Então, ele depende do empregador. Então, na maior parte das situações, o que acontece? Ele se submete a determinadas regras que não seriam Isso é assim em outros países do mundo? Na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, assim também ou não? Os trabalhadores se submetem também ao capital? Nós estamos falando de uma luta entre capital e trabalho, é isso? É uma luta entre capital e trabalho, sem dúvida nenhuma, mas em muitos países você tem uma legislação que permite ao trabalhador essa negociação. Você tem conhecimento do trabalhador muitas vezes, você tem uma economia mais sólida e mais forte, e você tem sindicatos fortes. No Brasil, além de não termos sindicatos fortes, nós temos mais de 14 mil sindicatos, né? Então tem um sindicato em cada local. Uma indústria de sindicatos. Uma indústria de sindicatos. Você tem o sindicato dos empregados em sindicatos. Então, assim, é uma situação que na prática não faz o menor sentido. E o que acontece? Agora, a legislação, ela teria e ela protege o trabalhador justamente com esse objetivo. Você precisa garantir o mínimo. Você quer negociar?
negocie, mas negocie mais direitos. O mínimo é aquele, o básico que a CLT prevê. Algumas regras precisam ser alteradas? Lógico que precisam, mas algumas regras, não a sua totalidade. Por exemplo, isso que eu queria que os dois falem. Qual a regra que deveria ter sido mudada e não foi? O que tem que fazer para melhorar? Para mim, o artigo 384 é um exemplo que já passou da medida. Que fala o quê? O 384, ele estabelece que a mulher, por ser mulher, ela deve descansar 15 minutos antes de trabalhar em jornada extraordinária. Como é que esse está sendo revogado. Como é que é? Esse artigo está sendo revogado. O artigo que a professora Fabíola está se referindo é um artigo que se destina às mulheres. A mulher, antes de fazer uma jornada extraordinária, tem que descansar 15 minutos. A lei manda que se descanse. Sim. Mas é um artigo que já está mais do que ultrapassado, porque a Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Não faz mais sentido que a mulher tenha esse descanso. Ela não é mais fraca. Isso vale também para a reforma previdenciária alterou. Do homem e da mulher se aposentarem. Na minha concepção, sim. Sim, então. Na minha concepção, sim. Eu acho que já está na hora. É óbvio que não imediatamente. Nós temos que passar por um processo de mudança, né? Uma divisão de tarefas. Então, a partir do momento que você tiver, de fato, uma divisão de tarefas, a partir do momento que você tiver uma licença parental e não mais uma licença maternidade, onde você, de fato, divide as responsabilidades da família entre os pais, mãe e pai, não só com a mãe, você deve, obviamente, dar o mesmo direito para a mulher e para o homem. A reforma, só para concluir, a reforma alterou, mas uma das promessas do Michel Temer é justamente que ele vai revogar o artigo 384. Ele vai fazer uma medida provisória com várias mudanças. Entre elas, qual que é a mais importante? Eu queria perguntar para o Márcio, o que vem nessas medidas provisórias? Porque aprovaram hoje uma nova legislação, mas já vai mudar. Então, o governo vai mandar, foi um acordo que foi feito. O que estão dizendo é que haverá uma nova contribuição para o sindicato. Isso. Nós não sabemos de que natureza. Em lugar do imposto sindical. Acaba o imposto sindical, mas vem uma outra conta aí para o empregado pagar. Qual conta a gente não sabe. Como virá, se é mais caro, se é mais barato, se vai envolver a todos ou não, nós não sabemos. Mas é uma novidade que nós temos aí que esperar, porque em breve ela virá. Então, isso é algo ruim para o trabalhador, porque nós temos esses sindicatos que a gente chama de sindicato de cartório, que não existe, na verdade. Uma coisa, não teve nada de bom aí? Olha, é difícil, né? É difícil encontrar algo bom. Na opinião de você, não tem nada de bom? A meu ver, teve uma coisa boa. Não, teve uma coisa boa, que foi o fim da contribuição sindical. Qual que é? O fim da contribuição sindical. Mas você acabou de dizer que isso pode mudar de novo. Mas isso pode mudar. Quer dizer, o que veio de bom... Mas tem fim da contribuição sindical. Você concorda com isso, Fabíola? Fim da contribuição sindical? Eu acho que a mudança da contribuição sindical já deveria ter ocorrido. Mas não basta acabar com a contribuição sindical se ainda não houver liberdade de criação de sindicatos. Nós temos você falou agora, tem 17 mil e não tem liberdade? Não tem liberdade. Por que não tem liberdade? Porque eu só posso criar um sindicato daquela categoria no município. Eu quero criar um sindicato que represente um grupo de trabalhadores, independentemente de sua profissão e de sua localização. Pode ser por empresa? Você poderia ser por empresa? Poderia ser sindicato por empresa? Hoje não pode. Hoje não pode. Hoje não pode. Então, a primeira reforma que nós deveríamos fazer é uma reforma sindical, que desse, de fato, liberdade para a criação de sindicatos. Ao invés dos 14 mil, 17 mil sindicatos, somando os sindicatos de empregadores... A Alemanha inteira tem 200. Exato, que é o que iria acontecer. Nós teríamos a união desses pequenos sindicatos em poucos sindicatos fortes e representativos. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Mas com o fim da contribuição sindical, esse pessoal não vai ter que se mexer? Eu não sei o que vai acontecer, mas eles vão ter que se mexer para poder conquistar. Esse é o grande mistério. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas já estão fazendo uma gambiarra. E que esse foi o acordo que acertaram lá com os senadores. Falaram, vocês aprovam isso aqui a toque de cá, do jeito que está, não manda de volta para a Câmara, depois a gente faz os acertos. Aí nós vamos continuar. Quantos anos fica um líder sindical? 30 anos? Eu conheço líder sindical aqui, que eu era menino, o cara já era líder sindical, ele continua vindo aqui, quer dizer, não sai nunca de lá. Não sai. Deve ser bom, né? Deve ser bom. Deve ser bom, senão o cara não solta o osso. Era melhor na época dos juízes classistas. Era melhor na época dos juízes classistas, né? Aí eles acabaram, mas até hoje existem os aposentados, ninguém fala nisso, mas ainda há os aposentados e pensionistas dessa época. Mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer. E vai se eternizar essa gente toda no poder aí de sindicatos fantasmas, a verdade é essa. Bom,
Gente, muito obrigado pela gentileza. Doutor Márcio, doutora Fabíola, muito obrigado. Coach, muito obrigado mais uma vez pela participação. Não só pelo programa de hoje, mas por todos aqueles que têm nos ajudado a entender o que está acontecendo aí. Muito obrigado.